Gente, parece que os mistérios começam a se conectar em Summertime Render. Começamos a entender um pouquinho mais sobre Nagumo Ryonosuke, ou eu diria, sobre a Hizuru-chan. De toda forma, os mistérios continuam e agora a gente começa a ficar naquela parte bem curiosa sobre o que deve acontecer logo a seguir. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para comentar mais um episódio de Summertime Rendering. Gente, esse episódio foi muito bom e já vamos começar logo comentando um pouquinho sobre ele. Eu quero muito saber quais são as suas teorias, o que vocês acham que pode acontecer, o que pode ter ocasionado o surgimento das sombras e como elas conseguiram se modificar através do tempo, porque as sombras que a Hizuru conhecia, que é a Nagumo, né, a mulher peituda, vamos falar assim, as sombras que ela conhecia não tinham essa habilidade, então como será que isso tudo aconteceu? Bom, vamos lá, gente. De forma bem breve, como foi esse episódio? O comecinho dele vai nos mostrar um pouquinho da entrada da Nagumo, ou da Hizuru, como vocês preferirem chamar, na ilha. Nisso que ela entra na ilha, ela escuta um nome, Shinpei, ela começa a ligar os nomes, é uma personagem muito inteligente, mas acredita que aquele não é Ajiro Shinpei ainda. Fala assim, não, é muita coincidência, não deve ser. E aí ela vai pro velório da Ushio, e é então que a gente conhece um pouquinho mais sobre a personagem, sabemos que ela morava naquela ilha, que ela era uma pessoa muito inteligente, gostava de ler bastante livros, ela contava histórias pra Ushio quando a Ushio era pequenininha, e depois do nascimento da Mio, o que aconteceu? A mãe da Ushio acabou falecendo e tudo, e o Alan acabou tendo que cuidar das duas meninas e tudo e tal. E aí ela tem ali uma breve história, só que parece que as sombras já agiam no passado. E ao que parece, a lenda começa a se tornar realidade, porque uma amiga ou irmã, não sei, da Nagumo morreu nesse passado para uma sombra. Como a gente ainda não sabe. Mas sabemos que algumas pessoas conhecem um pouquinho dessa história, como o próprio Nezu-san, que é o velhinho que fica andando lá por entre a ilha, né? Parece um caçador, parece o velho doido. E o Alan também sabe dessa história, né? O pai da Ushio. Sabendo disso, a Hizuru ela começa a analisar ali os locais, as pessoas ali que se transformaram em sombras. A gente fica sabendo que a Asako, que é a mãe da Shiori, a menininha que a Ushio salvou, virou sombra e todos eles viraram sombras. Ela até chega a ficar com muita raiva porque as sombras fingem as emoções humanas. Ela começa a desconfiar de todo mundo, começa a fazer ali algumas tratativas. Ela descobre pelo Alan que a filha dele foi enforcada, foi, né, estrangulada. E nisso ela começa a ligar os pontos e nisso vai se encontrar com o Nezu, que é o velhão, e eles ali vão trocar um pouquinho mais de ideia, porque eles vão saber agora que as sombras já não são mesmo as sombras de antes. E parece que tem uma sombra que consegue fazer com que o povo dessas sombras consiga fazer nascer as outras. E isso aparentemente não acontecia no passado. Bom, Shinpei tenta procurar a Nagumo em tudo quanto é canto, acaba não se encontrando com ela, tira algumas informações ali das pessoas e acaba descobrindo da pior forma possível que a Shiori e toda a família dela são sombras. E pior que ele ainda contou aquela história de sombras e tudo, então o que dá a entender para as sombras que ele ferrou com o plano. Porque agora o pessoal já sabe da existência dele e a Ushio não vai aparecer nesse episódio. Ela fica andando aparentemente na praia e parece que as sombras tentam procurar a Ushio. Talvez por ela ser um erro na Matrix, a pessoa que possa meio que ajudar o Junpei e a Nagumo, então eles precisam procurar essa sombra que tá errada, tá no lugar errado. Tudo isso é muito interessante porque o Shinpei vai acabar encontrando de uma vez por todas a Nagumo, eles vão conversar, ele é um grande fã dos livros dela, e ela chega na conclusão que ele é um viajante do tempo no final do episódio. De forma bem resumida, o episódio funcionou dessa forma, mas agora nós entramos nas partes das teorias do que eu imagino e eu gostaria de saber o que vocês acham também. Bom, a primeira coisa que eu não comentei é que os pais do Shinpei morreram e os pais dele eram melhores amigos do Alan. Isso talvez tenha uma conexão direta com as sombras. Talvez os pais dele tenham descoberto um pouquinho sobre as sombras e morreram nesse acidente misterioso. O médico daquela ilha parece ser um humano, mas que trabalha para as sombras, em um objetivo com as sombras. Ou então ele mesmo é uma sombra. Porque ele em todo momento acabou se sentindo ali incomodado com tudo que vinha acontecendo ali. Principalmente depois da Nagumo descobrir ali que no pescoço da Ushio tinha marcas de estrangulamento, o que prova que ela não morreu afogada. Gostei muito da personagem, que ela é muito inteligente, e sabendo dessas coisas eu começo a presumir que os pais do Shinpei morreram por esse motivo e o Ajiro Shinpei, de alguma forma, ele está ligado diretamente a esse futuro que os pais dele descobriram, ou então
que eles deixaram anotado de alguma forma, essa conexão da Ushio com ele, talvez eles já sabiam que isso ia acontecer porque eles também podem ter viajado no tempo, ou eles tinham alguns dados. Isso é pelo menos o que eu tô presumindo. Outra coisa é que essas histórias das sombras parecem ter surgido para algumas pessoas. Algumas pessoas têm noção dessa história. Aquele amigo antigo da Rizuru, ele tem noção dessa história, então talvez ele esteja também envolvido nisso tudo. E a Nagumo parece que perdeu uma grande amiga nesse processo todo. E o nome que ela dá como pseudônimo nas suas obras de leitura, né, que ela escreve histórias e tudo, é uma bela escritora, aliás, ela coloca Ryonosuke, que é o nome, que é o sobrenome, eu acredito, da amiga dela que morreu, e desde então ela vem tentando descobrir um pouquinho mais sobre as sombras. As sombras acabaram evoluindo e eu acredito que tudo é por conta daquele médico. Aquele médico tem alguma ligação e eu acho que entre algumas coisas de ficção científica tenham sido assim que as sombras acabaram surgindo. E aí, com um objetivo maior de sobrevivência, elas começaram ali a matar os humanos para depois alcançar, vamos falar assim, o seu ápice. E aí, nisso tudo, a gente pode começar a entender o porquê também a Ushio é um erro na Matrix. Talvez ela é um erro na Matrix por ela ter envolvimento direto com Ajiro Shinpei. Ajiro Shinpei que está totalmente ligado ao surgimento das sombras por causa dos seus pais ou da conexão dos seus pais com alguém. Por enquanto, é isso que eu estou teorizando. Mas achei muito interessante como as peças vão se encaixando e o anime começa a ficar melhor. O que no segundo episódio e no terceiro eu tava achando meio maçante, ele começa a fechar alguns laços, começa a deixar um plot twist logo no final do episódio. Plot twist não, desculpa, ele consegue deixar um clímax, um momento importante. E ao decorrer do episódio ele começa a se conectar, o que deixa tudo muito mais interessante. E bom, gente, eu gostaria muito de saber o que vocês acharam desse episódio e o que vocês acharam do que eu comentei agora. Se faz sentido pra vocês, se eu errei em algum ponto, se acha que tem algum furo na minha teoria, mais ou menos. Isso tudo eu tô formulando conforme eu vou assistindo. Eu não vi o mangá. Então eu espero que vocês que leem o mangá ou que já leram, não sei, não falem pra gente. Não soltem spoiler, não estraguem a experiência. Principalmente porque essa obra é uma obra de mistério e é muito mais legal a gente acompanhar ela no anime certinho do que alguém meter o spoiler e já contar tudo pra gente. Então eu tô bem curioso também pra saber o que vocês estão achando, o que vocês acharam de legal nesse episódio. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, preferi narrar menos o episódio, contar menos os acontecimentos e focar nas partes principais pra gente poder ligar os pontos e talvez ter ideias a partir disso. A partir do que vocês sabem do que eu acho, vocês também acham alguma coisa e vocês comentam pra mim. É isso que eu tô achando. Muito obrigado mais uma vez, galera. Muito obrigado pra você que deu um like, deu dislike, compartilhou e comentou, se inscreveu, tanto faz. Mano, eu fico muito feliz, tá? Espero de verdade os comentários de vocês aí, tá bom? Mano, eu tô indo nessa. Até uma próxima. Beijo no coração. Fui, valeu.